Eu acho que tá passando o tempo. Eu acho que o tempo tá passando em mim. Eu acho que o tempo tá passando em mim. Ele tá passando em mim, ele tá passando em mim, ele tá passando em mim. Eu acho que a vida tá passando a mão. Eu acho que a vida. Quando a gente sentou em alguns momentos, em algumas reuniões para pensar sobre a temática, a gente teve algumas dinâmicas possíveis. E uma delas, eu pensava possibilidades, né, coisas que eu achava que poderiam ser interessantes de discutir e de trazer para a criação. E sugeria às minhas companheiras darem uma olhada ou trazer mais materiais. E a gente percebeu que a gente não estava com tempo de se afetar, que é muito sério. Então, em algum momento a gente falou, cara, acho que essa é a temática, o tempo. Então, primeiro veio dessa angústia da gente não ter tempo de fruir as coisas e desse desejo de proporcionar que as pessoas também pensassem sobre isso, também tivessem esse tempo. Eu acho que a arte sempre foi, para mim, pelo menos, um momento de suspensão temporária do tempo. Um momento de estar totalmente conectada com a criação, comigo e sem pensar no que está acontecendo lá fora, né? E a gente poder proporcionar um festival como esse para Campinas, com uma programação artística, com uma programação de espaço de reflexão, com uma residência artística, tudo isso para mim representa um pouco momentos de suspensão do tempo. É também, então, convidar as pessoas para furarem as agendas dela durante 8 dias e participarem da nossa programação. Esse processo todo da temática, da construção da identidade visual, da construção da programação, todas as pessoas que a gente foi trazendo, tanto dentro da equipe como as artistas que vieram fazer parte da programação, sinto que essa reflexão, ela realmente esteve presente. Foi para mim um presente ser convidada para fazer essa identidade, porque eu estava num momento em que eu queria muito direcionar o meu impulso criativo para esse sentido de luta e transformação. E foi um encontro, assim, escutar tudo que as Cajus tinham para falar sobre o tema. A gente trocou muito, assim, experiências, textos, ideias, e isso virou um gráfico que eu chamei de gráfico poético da produtividade. Mas é um gráfico que, apesar dele precisar existir, porque a gente precisa se organizar até para poder acontecer um festival como esse, a gente também precisa de outro tempo, que é um tempo que extravasa todas essas horas e esses planejamentos. E foi nesse momento que eu explodi esse relógio e veio essa figura, que é uma figura com formas humanas, mas com brilho de sol e de lua, e que as Cajus chamaram de Senhora do Tempo, e eu amo esse nome. E é essa figura que vem trazer esse outro tempo, o tempo do agora, do cuidado, da gente prestar atenção nos ciclos da natureza, do crescimento, na criatividade, e abrir espaço para o fazer artístico, que é isso que o festival veio fazer pra gente. É um grande presente, eu estou muito feliz. Um dos objetivos dessa curadoria desse ano foi tentar trazer espetáculos mais coletivos. E para a gente foi muito interessante, como coletivo, poder encontrar esses outros grupos também e perceber que a gente está numa caminhada muito parecida, né? Numa trajetória com muito acolhimento, muita escuta, com muito afeto sempre. Humanas Diversas é esse lugar do respeito, da convivência mais próxima entre as artistas. Então também é o espaço para proposições, é um espetáculo que ele vem coletando muitas visões sobre a arte do circo. Por isso também essa diversidade em cena, ela traz o circo como ferramenta de democratização da cultura e de representatividade. Eu sou Mecânica Pouca Roupa, estou nessa edição do festival com a Coletiva Humanas, apresentando Humanas Diversas, espetáculo aqui no Teatro do SESI. E eu gosto bastante do festival, né, que eu vim apresentar no ano passado. Apresentei o Tarântula Transita e eu vejo também uma coisa que eu preciso comentar,
é que a organização do festival tem uma preocupação com a constância em relação a pessoas racializadas, pessoas trans, pelo que eu tenho acompanhado, né? Por ver o outro festival, tinha pessoas indígenas, pessoas trans, nesse festival isso permanece. Eu acho isso um ponto muito positivo, porque quando a gente vai ver os festivais independentes de arte e cultura, a gente vê que essas pessoas são botadas de escanteio, né? Então, grande parabéns, Crie com Quem Luta. E, enfim, a gente está apresentando aqui com a Humanas, né, que é um coletivo de mulheres e que também acho muito massa, porque são mulheres de vivências diferentes, realidades diferentes, e que a gente se reúne para debater coisas em comum e apresentar e tudo mais, e é sempre muito gostoso estar com elas e com vocês. Eu tive o prazer de participar da primeira edição dentro de uma residência que eu fiz com a Fernanda Januzelli, e é um trabalho do qual eu me orgulho muito, porque foi muito gostoso de fazer, muito gostoso de experimentar, né? A gente fez uma obra audiovisual, mas com a linguagem do circo, e também foi um lugar onde a gente pôde experimentar e fazer coisas que a gente já tinha vontade de fazer, mas faltava aquele empurrãozinho para poder dar o primeiro pontapé inicial. Então, eu acho que o festival ele é esse lugar em que você se sente acolhida para poder fazer aquilo que tem dentro de você florescer. Então, estou muito feliz de estar aqui, de participar dessa terceira edição, e fico muito feliz por ele estar crescendo, por estar sempre agregando novas linguagens. Eu vejo que ele é feito com muito carinho, e também é com muito carinho que eu venho aqui compartilhar um pouco dessa minha experiência. Eu vou oferecer uma oficina que chama-se o Corpo Coletivo, que eu vou tentar trazer algumas experiências que eu tive dentro da acrobacia, alguns aprendizados para além do corpo que a acrobacia me trouxe. Então, claro que a representação do corpo é individual para cada pessoa, mas eu acho que através de explorar novas formas de você se expressar, de se movimentar, de se apoiar e de apoiar outras pessoas, acho que a gente consegue encontrar novos caminhos dentro da nossa mente para a gente conseguir acessar novas formas de pensar e novas formas de existir. Uma das ações que foram adicionadas e mais, tiveram mais atenção esse ano do que o ano passado, com essa ampliação do festival, foram as atividades formativas. 5 delas tiveram esse objetivo de serem atividades bem introdutórias, com esse objetivo das pessoas poderem acessar melhor e entenderem um pouco melhor como é que funciona e, de repente, perceberem que todas são capazes de realizar essas atividades também. O Grupo de Aladim é um coletivo de mulheres com suas múltiplas linguagens da diáspora negra, danças pretas. A minha linguagem de criação e potência para esse trabalho Requebrando é o funk. Eu estou muito feliz pelo convite do festival Crie Como Quem Luta, Tempo, a convite do coletivo Caju Cultura, um coletivo de mulheres que está um tempo nessa construção, nesse espaço, para trazer outras mulheres, outras múltiplas linguagens para estar nesse festival. E é com muita alegria que eu digo isso para vocês. Hoje o dia foi um dia assim encantador, desde o primeiro contato ao chegar a esse fazer, ao dançar, ao requebrar. Hoje a gente teve uma oficina muito legal, mexendo o quadril, e foi assim tão gostoso partilhar o que somos. E a pergunta disparadora que mexeu, que nos reverberou foi: de onde vem o seu requebrar? De onde vem a sua existência, a sua potência dentro do que você acredita? Onde molda o seu corpo? Onde você se movimenta? O que te faz ser o que você é? Então foi um encontro muito potente. E agora no Requebrando a gente
conectou esses olhares que estavam com a gente no primeiro encontro, na aula. Então foi muito gostoso poder dançar as histórias que ouvimos. Eu acho que é isso, assim, acho que o festival tem essa potência de unir, de transformar o momento de estar como um grande encontro. Eu acredito nesse CRI como quem luta. É uma luta de nós todas. Foi uma experiência bastante bacana, porque hoje a gente dançou na rua, né, na terceira edição do festival, onde as pessoas nos receberam muito bem, com muito carinho, com muito aconchego. Teve uma moça do público que ela veio falar comigo e ela falou assim: há quanto tempo vocês estão dançando aqui? Aí eu falei pra ela: 45 minutos. Ela: eu não acredito, eu tava lá no meu trabalho quando eu ouvi o pancadão e eu falei: eu vou descer lá. Eu passei, peguei minha cerveja e falei: eu vou ver esse espetáculo. Então ela ficou muito empolgada de ter um espetáculo com a linguagem do funk, com a música do funk lá na praça. E isso faz com que a gente sempre pense que as pessoas, elas querem arte, elas querem vivenciar isso. E por muito tempo, por conta da rotina, por conta do trabalho, das desigualdades que a gente já sabe, as pessoas não conseguem ter acesso a isso, e foi muito bom fazer parte desse festival, pensado, executado, produzido por mulheres, e que trouxe, né, fez esse convite assim pra gente. Então foi bastante bacana e a gente agradece mesmo o convite. Sobe de ladinho, quebra de ladinho, quem tá chegando, desce de ladinho, sobe de ladinho, quebra de ladinho, quem tá chegando, Acabei de participar de uma oficina de percursos de produção cultural, uma experiência muito legal, uma oficina que a gente ficou a tarde toda passando por esse caminho, né, desde a nossa história e até chegar aos projetos que a gente quer realizar, como realizar. E foi muito legal porque teve um público diversificado, de experiências diferentes, então foi uma troca muito rica. E agora à noite a gente vai ter também um debate com a Lena, com a Rita, falando um pouco da relação do tempo e da produção cultural. E quero destacar um pouquinho a importância desse festival, porque acho que além das ações artísticas e tudo que acontece, impulsiona e fomenta atividades culturais na cidade de Campinas, mas eu quero destacar, né, o fato do festival promover espaços de aprendizagem, debate, protagonizado por mulheres e voltado também para esse debate, né, para mulheres pensantes de cultura em vários aspectos. Então é uma característica muito legal do festival. A própria construção desse debate, para mim, já foi muito interessante. Essa conversa que a gente teve com a Cassiane Tomilheiro, que foi a mediadora, a Alina Cunha e a Rita Teles, que foram as gestoras convidadas de participarem desse debate. E foi interessante porque são mulheres de idades variadas, de origens e trajetórias variadas, e a gente conseguiu trazer muitos aspectos, desde a questão de como envelhecer nessa profissão e na vida, de um modo geral, de como lidar com as questões fora do nosso controle, porque a nossa profissão de gestão e produção cultural ela traz dentro da profissão essa necessidade do controle, e a gente conseguir olhar com mais leveza do que está para fora do nosso controle também eu acho super importante. A gente falou também sobre as questões de envelhecer e as questões legais ligadas a isso, as questões de aposentadoria. Então a gente conseguiu levantar muitos aspectos ligados à temática do tempo, que podiam ser discutidas sobre a gestão cultural. Cada uma trouxe seu recorte e eu achei que o debate foi muito rico nesse sentido e despertou essa diversidade de possibilidades também no próprio público, que trouxe também novos aspectos para essa temática. A profissão da produção, ela te exige um ritmo que às vezes é quase que alucinante, né? Assim, você vai sendo absorvida pelo tempo. Quando você vê, você está carregando a escada, você está carregando uma escada, atravessando uma praça, falando de coisas que já aconteceram, assim, né? E que chega uma certa idade, essa idade isso não permite mais. Desde o momento que elas me convidaram para falar desse tema, ele atravessa, assim, de uma forma muito forte, de refletir o que é falar sobre o tema, sobre o tema na gestão cultural, o tema na produção cultural, e de uma pessoa que está há quase 60 anos, né? Estou chegando aqui, atuando,
E o que me faz? A pergunta é o que me motiva a continuar? E é a formação. E é uma formação que sempre, de forma compartilhada, a formação entendida como um trabalho de troca, como uma proposta de trocas entre as pessoas, entre mundos, enfim. Eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje, porque foi uma oportunidade enorme para poder falar e pensar o que é estar em coletivo e o que isso significa na vida das pessoas, o que significa isso nas nossas vidas, né? Assim, e isso significa uma coisa que é muito forte para todas nós, principalmente quando a gente falou do envelhecimento, que é o cuidado. Cuidado é tudo. E a gente tem que cuidar hoje, né, das nossas vidas, das vidas que estão ao nosso lado. No Núcleo Coletivo das Artes, eu escolho trabalhar com pessoas pretas para fomentar a circulação de dinheiro entre pessoas pretas mesmo. É uma escolha política. E abrindo um pouquinho mais, pensando que é a mesma condição para pessoas trans, e é uma escolha política que, do ponto de vista operacional, é uma escolha bastante cara, né? Porque é justamente esse ponto que Cassi traz na própria questão, que é considerar as diferentes trajetórias, corpos, territórios, ritmos, oportunidades, estrutura familiar, de onde vem, como se alimenta, tudo isso influencia de uma forma que ela reflete diretamente no trabalho, né? Então, é um processo de formação constante mesmo, porque essas pessoas que eu escolhi trabalhar com elas tiveram menos oportunidade em geral, né? Então, eu sempre volto uma casa e lembro que é um compromisso, uma escolha política mesmo, trabalhar com, pensar nessa questão social, nesse black money, que é isso, uma vez que uma pessoa acessa o recurso, né? Se eu já conseguir chegar nesse lugar que eu acessei o recurso, para mim não faz sentido ser de outra forma. Eu estou muito honrada de participar dessa edição do festival Crie com Quem Luta e ter a oportunidade de refletir sobre o tempo, sobre como a gente gasta o nosso tempo, onde a gente emprega a nossa energia, o que a gente faz para compensar o tempo que também se esvai, as escolhas que a gente faz, o que a gente diz sim, o que a gente diz não, os sims que a gente diz pra gente em detrimento aos nãos que a gente dá para as pessoas. Isso é muito importante, acho que é um momento que, pensando politicamente, pensando o quanto a gente é atropelado e devorado pela imposição do capitalismo, principalmente para eu que sou uma profissional das artes e vivo na capital. São Paulo é uma capital que engole a gente, que faz com que a gente pisque, o tempo já foi. E a gente se vê cada vez mais obrigada a fazer, a estar presente, em fazer tudo e entregar e ter seguidores. Então, é sempre uma boa oportunidade para pensar como que as coisas estão sendo conduzidas, como que a gente está direcionando a nossa trajetória mesmo, aonde a gente pretende chegar, e com qual qualidade de vida e por quanto tempo mais a gente quer viver com saúde, com qualidade, sem ter que depender de ninguém e o melhor de tudo, deixando bons frutos para essa sociedade. Eu, na verdade, fui uma das criadoras, né, uma das fundadoras da Caju Cultura. A gente se reuniu de uma forma até quase desproposital, assim, né, no sentido de que a gente tinha um propósito de se reunir, de trabalhar juntas, e tinha muito mais a ver com uma necessidade, né, de a gente ter rede para trabalhar, ter um espaço mais compartilhado. Acho que vem principalmente do desejo de compartilhar. A gente começou a pensar sobre perspectivas feministas de gestão cultural, o que era uma perspectiva feminista, o que caracterizava o trabalho, e posteriormente, como eu disse, também a intersecção racial, de como a gente lidava, né,
pela realidade que a gente está, inclusive todas no contexto de território, né, de Barão Geraldo, e isso a gente sabe de como foi constituído, não preciso falar disso, e como a gente chega, né, as pessoas que tinham acesso ao debate, à construção e organização, à nossa volta, né, então não era do dia para a noite, falou, opa, como é que a gente transforma isso? Então, mas isso também tem sido pauta, né? Não só a questão, mas também de mulheres trans, como é que a gente fazia todo esse debate dentro da Casa de Cultura. E eu quero dizer que ontem, quando eu estava na Casa de Cultura Aquarela, que é um lugar muito especial para nós na cidade, muito especial para mim também, para muita gente, olhar, né, a diversidade de pessoas, a diversidade de corpos, a diversidade de cores, a diversidade de territórios, foi muito emocionante para mim. De dizer, quando a gente, né, vê uma semente que a gente planta, todo mundo junto, né, e isso só se dá porque a gente encontra Dani Scopin no caminho, porque a gente encontra Helena no caminho, porque a gente encontra Marcos, Marielle, um monte de gente, né, que vai ajudando a gente a construir. Então, é muito desse lugar que a gente fala aqui hoje também. Então, um salve à coragem e à continuidade desse trabalho. Nós, da coordenação do festival, queríamos fazer um dia de atividades num espaço descentralizado de Campinas. E a gente escolheu para isso a Casa de Cultura Aquarela, que existe há mais de 30 anos, é um espaço de resistência, de gestão coletiva, onde acontecem diversas atividades de música, teatro, culinária, literatura. Eu tenho uma história um pouco com a Aquarela, porque está ligada com o Benê Moraes, que é da Casa de Cultura Andorinhas, que eu fiz parte, e sempre eu transito por esses territórios. Então eu acho muito importante que seja um festival feito por mulheres, ocupado por mulheres, e que as pessoas cheguem até aqui. Porque a gente fala sempre assim, as coisas não chegam nos lugares e os lugares não chegam nas pessoas. Mas Campinas é uma cidade que tem um pouco as coisas nichadas, e eu acho muito importante que as coisas transitem. Então assim, para mim está sendo muito legal trabalhar, fazer esse trabalho e ver as pessoas ocupando outros espaços e saindo de lá, vindo para cá e daqui para lá também. Eu acho que esse é o caminho, espero que cada vez aconteça mais isso. A importância disso para a gente é poder se vincular e conhecer outros espaços, conhecer outros fazedores de cultura da cidade, atingir outros públicos, fazer outras trocas, circular recursos por outros espaços, fortalecer espaços que já existem e também nos fortalecer com essa troca. Então é tudo muito enriquecedor para todos os lados, se a gente puder ir expandindo esses horizontes e sair dos mesmos lugares de sempre da cidade de Campinas. Primeiro, uma honra, uma alegria, e estamos muito contentes de vocês estarem aqui. Vocês estão num território que trabalha com educação e cultura. Começamos alfabetizando esse bairro aqui no ano de 89. Nós estamos aqui, eu principalmente sou vovozinho, há 35 anos. Começamos junto com as casas trintonas da cidade de Campinas, que era Urucungos, Itajaí e Casa de Cultura Tainã. Essas são as mais antigas e aqui a Aquarela entra nesse escopo. Mas por que eu estou falando isso? Porque 7 Marias, 7 mulheres que começaram a trabalhar com esse território, e aí tem tudo a ver com as cajus e os cajus estarem aqui. Então nós honramos a memória dessas 7 mulheres que vieram da Chapada Diamantina. São Dona Maria de Oliveira, então essa sala que estão ocupando, ela ficou durante 10 anos com uma cooperativa de costureiras, e ela é minha mãe. E aí junto com ela outras amigas, Maria Iris, que é do Quilombo Iris de Jesus, que é a avó da Biula, trabalhava num restaurante e trazia restos de comida para a favela aqui do lado. Ela é a nossa matriarca de tudo que a gente faz em culinária. Se sabe que o Brasil foi o último país do planeta a abolir a escravidão e que Campinas foi a última cidade do Brasil. E essas mulheres, que nós estamos numa cidade, que é a cidade que tem um Swiss Park, a cidade que tem universidade, a cidade que tem shopping, a cidade que tem condomínios, a cidade que tem os Sírios, mas não é a cidade que empodera mulheres e pessoas, não é uma cidade que conta sobre pessoas. Então esse território nasce com essa intenção de dar empoderamento a essas pessoas. E quando eu falo dessas mulheres invisíveis, que quando vocês passaram por esse corredor aqui, elas estão aqui, elas entram e recebem a gente nesse corredor,
Nada melhor, e por isso é verdade, não é palavrinha, que eu estou muito, muito feliz do Caju, que essas mulheres empoderadas estarem aqui. Então essa conexão de vocês, mulheres com essas mulheres que tem dessa casa, tem tudo a ver. Por isso que eu digo que vir para essa quebrada, antes de pensar num consumo de cultura, é uma atitude política. Muito obrigado, boa noite. Sem perder meu tempo, mais do que eu já perco tempo de vida no molde capitalista, meu corpo indígena que tem força remanescente, revence o descendente na luta, herança colonial fictícia. Não fujo do tema, eu falo meme, é mesma cena, estrutura podre, patriarcal fede, é só problema. Pelas mulheridades existir emano força, pra discurso de ódio e transfobia é poucas forca. Pode anotar que logo cê vai ver bonde cunhancoeiro no palco e prêmio WME tipo Stephanie e Cris no salve. É o mínimo, são tantas caixas, não me encaixo, artifícios. Quem pode ditar qual a expressão do espírito? Percepções de caravelas, os exóticos são todos eles, meu ser é originário. Sou de quebrada onde fazem morada, raiz e legado. Hey, hey, perdendo tempo demais, distraída em indagações, perguntas que tanto faz, trazem respostas sem sentido, parei de patinar nas voltas do meu próprio umbigo, se sentir incapaz, também é seu ego ferido por querer demais, muita mudança e o indivíduo não é assim que se faz, aprendo mais no coletivo, preciso avançar mais, no amor que em mim eu deposito, sem amar já não dá mais, aprendo e pratico contigo, ser real é muita treta, se me perco só me arrisco, me precipito na invenção que eu não me basto, desse limbo de mentiras eu saltei e ainda corro, tiro o pé da armadilha da bisa que prende o laço. Mas hoje eu me sinto tão bem, mesmo com tantos problemas pra resolver, mesmo sem ninguém, eu sinto que tenho motivos pra agradecer. É sempre uma alegria, né? A gente ter o espaço, a oportunidade de protagonizar a nossa história. O rap já é essa ferramenta, né? Que a gente utiliza para contar as nossas narrativas em primeira pessoa, contar as nossas realidades, organizar a nossa raiva. E tá nesse festival entendendo que ele celebra as pluralidades das mulheridades, né? Pensando que ainda é tão urgente a gente discutir igualdade de gênero, a gente discutir, na verdade, respeito, né? Entender que o feminino, ele ainda é muito atacado e a gente precisa cuidar desse lugar sagrado, pensando para além das filosofias brancas de pensar o feminino também. Por isso que eu acho que a minha presença aqui enquanto corpo originário, para trazer outras narrativas de feminino e de mulheridade, é muito importante. Estou muito feliz com esse convite e celebro esse espaço, e é isso, é sempre uma oportunidade de ser e pertencer ao ETE. Licença, mas este sempre foi o meu lugar. É território indígena, onde os meus pés alcançam e onde querem pisar. Salve Pataxós, Tupis, ó mágoas que preciso curar. Os Cunumins estão atentos, já sabem que sua cultura é norte pra caminhar, que é passo de retomada, de demarcação, já! Que é passo de retomada, de demarcação, já! Salve o povo preto, o povo originário dessa terra, retomando o seu lugar. Abudioete! Hoje mais cedo eu tive a oportunidade de facilitar uma oficina também que eu nomeei como reflorestamento do pensamento e no exercício de desletramento sobre povos originários no Brasil. E eu trago esse título de desletramento como uma provocação também para a gente pensar esse exercício que tem acontecido muito no contemporâneo, que é o letramento, né? Que são essas atividades de formação sobre temáticas importantes como racialização, né? Comunidade LGBT. Mas acho importante a gente pensar que, para além da gente aprender essas palavras, é importante que a gente se envolva com o que elas dizem, para além da gente acessar esses logins, né? Então hoje no contemporâneo a retomada indígena, a questão indígena, ela está muito popularizada, isso é muito importante, resultado de muita luta, mas ao mesmo tempo
só articular palavras como retomada, decolonização, indigenidade e afins ainda não são suficientes para que a gente realmente promova uma transformação coletiva, no sentido de todos estarem realmente desmistificando, reflorestando, recalculando o próprio ego, né? Pensando que a gente vive numa sociedade, numa configuração binária das coisas. Então hoje foi muito importante para a gente refletir sobre isso em roda e pensar como é que a gente vem se organizando e agenciando essas estratégias para adiar o fim do mundo. Identidade é compromisso. O elo não quebrou mesmo depois de tanta dor. Raiz forte, ultrapassa gerações. Vem em forma de canções pra te lembrar do não vivido. E a violência te impediu de conhecer a sua verdadeira história. E Anderu mandou de volta. Apresse os passos, o caminho é longo e é difícil a trajetória. Estou participando do CRI com Quem Luta, com a oficina Poesia Secreta das Coisas. A oficina acabou de acabar, então eu tô aqui meio arrepiada ainda. Porque a primeira coisa que eu tenho que dizer é o quão transgressor é fazer arte e poesia no apocalipse, né? Porque a gente está passando pelo apocalipse. Apocalipse, como diria a Baby, né? E é muito transgressor, assim, você ter um momento no domingo que você chega no espaço, o espaço tá fervendo cultura, fervendo arte, fervendo resistência, e poder ver isso acontecendo dentro de Campinas, que é uma cidade que a gente sabe que tem várias questões, né, em relação à opressão e tudo mais, ver essa mostra acontecendo, gerida, construída, idealizada por mulheres, nessa cidade que oprime tanta gente em tantos aspectos, e hoje especificamente aqui no Aquarela. O Aquarela é um espaço cultural que é gerido pelo Marquinhos Brito. Eu conheço há muitos anos assim o trabalho dele, e para mim, como eu estava dizendo agora há pouco, ele é a personificação da transgressão, assim. Ele respira poesia, arte, resistência, e ele é um fazedor de coisas, ele realiza coisas. E eu vejo as cajus assim como pessoas realizadoras de coisas, né? Porque o Fernando Pessoa, ele fala que não adianta falar que faz poesia se a poesia não está no papel. A poesia quase não existe se ela não está no mundo. Então colocar essa poesia no mundo é muito bonito de presenciar. A oficina foi linda, agora tem mais um monte de evento que vai acontecer aqui. E eu saio daqui com vontade que o mundo não acabe. Então, para adiar o fim do mundo, CRI com Quem Luta, tá aqui. Eu sou a Renata Alves, sou cantora e compositora. Estou no Festival CRI com Quem Luta 2024 como integrante do grupo Samba de Moleca. Então hoje nós fizemos um show e primeiramente gostaria de agradecer ao festival. Acho que é muito importante essa visibilidade feminina e todo esse movimento que elas fazem, assim como o Samba de Moleca faz. No Samba de Moleca a gente traz compositoras e intérpretes que a gente considera que deveriam ser mais reconhecidas, assim como temos também as nossas composições. Ana Prachedes também é compositora, a gente traz também para o Samba de Moleca, e as minhas composições também. E ano passado eu participei como residente
E esse ano estou na programação cultural do festival. Muito obrigada ao festival, é muito importante pra gente. E continuemos lutando e persistindo aí. Ele só quer passarinhar. Eu vejo um moça, eu abraço uma gaiola, que prende meu coração. Ui! Na gandaia, eu tive seu amor. Na gandaia, minha vida me rodou. Foi a gira, foi mentira que me enfeitiçou. Apaixonado, eu preciso de seu amor. Seu amor me pegou na gandaia, sua renda me rodou. Foi a gira, foi mentira que me enfeitiçou. Apaixonado, eu preciso do seu amor. Apaixonado, eu preciso do seu amor. Apaixonado, eu preciso do seu amor. Para a programação, eu sinto assim que a gente trouxe o que a gente tinha vontade de dizer, sabe? Então, questões que precisavam ser ditas, ou que eram invisibilizadas, ou que estavam meio guardadas dentro da gente, têm sido ditas durante essa programação toda de diversas formas, acessando diversos públicos, diversas idades, diversas pessoas, né? Isso tem sido muito rico de perceber nessa programação que a gente planejou. Minha vida rende um imenso festival de opiniões. O meu jeito de ver a vida é só meu. Nunca pedi pra ser seu, mas ele te incomoda, te dá um calor, porque é lindo de sofrer você. Tá aqui no festival Crie Como Quem Luta é um prazer muito grande. E me sinto muito segura de voltar para Campinas e fazer esse show através desse festival. Não é uma narrativa fácil de ser digerida, né? É uma narrativa que incomoda. Ela incomoda e ela tá aí para isso, já sabemos, né? Não é uma coisa que a gente escuta e deleita sem nenhum pontapé. Se não der pontapé, tá errado. Então, fazer isso através desse aparato, sentindo uma equipe completamente carinhosa, completamente alinhada no discurso, potencializa toda a nossa proposta, potencializa o que acontece em palco, e a gente sente tudo isso, todo esse alinhamento desde o momento que a gente chega, as plaquinhas na porta, o afeto, o cuidado feito por vocês, assim. Então, acho que são coisas que vocês aumentam a gente e a gente soma em vocês, né? Não sei se é você, mas a vontade é tanta. Tenho a facilidade de amar quem canta. Chão de taco, dia cinza, samambaia na varanda. Esse meu trabalho, o trabalho da Vitória, é sobre ser espontânea. A Vitória é uma menina cis, branca, que teve a coragem de botar uma travesti enquanto tecladista, entendeu? É uma garota branca falando sobre afetividade e que tem uma travesti do lado dela, entendeu? Acho que você tem que ter muita coragem para fazer isso, saca? E que isso sirva de inspiração para quem tá vendo esse babado aí, para quem tá vendo esse vídeo aí. Meu amor, marcha, entendeu? Bota as travestis pra jogo, bota sapatão pra jogo, bota os viados pra jogo, entendeu? E eu queria dizer, assim, que eu fico muito feliz de estar num festival igual esse, e eu olho pro lado, eu vejo uma presença feminina muito grande. Então, pra mim, enquanto travesti, é interessante, tipo, a gata da cozinha é uma garota, a gata do road é uma garota. A presença feminina é muito forte aqui. Pra mim, enquanto travesti, isso é muito massa, entendeu? Eu tô aqui gravando contigo e só tem garotas do meu lado. Pra mim é interessante. Eu fico muito confortável, eu fico muito feliz de saber que a gente chegou nesse lugar de que, tipo, estamos fazendo festivais de garotas para garotas Marisa, né?
feliz e agradecida de fazer parte dessa abertura, principalmente porque eu fiz parte da primeira edição desse projeto, né? Eu Crie Como Quem Luta, junto com a Esther, a gente chegou a compor uma música especialmente, né, para esse projeto e foi muito inesquecível, foi um momento bem difícil, né, da pandemia. E é um projeto que eu admiro muito, venho acompanhando as edições. Hoje poder estar na abertura dessa edição no palco com a Vitória é assim uma emoção muito grande, né? Tive a honra, né, a alegria de poder acompanhar o início do processo dela como compositora na estrada, no palco. Então poder cantar junto, fazer parte desse momento, dessa celebração é um presente muito grande para mim também, é um incentivo, é uma celebração e é algo que faz a gente querer fazer mais música, querer fazer mais arte e junto, né? Junto com as pessoas, junto com as mulheres. E aí esse festival para mim representa essa força, representa esse acolhimento, tudo que a gente pode fazer juntas, tudo que a gente é capaz de criar juntas. E aí são muitas surpresas boas, né? Também teve a oficina de bordado, né? Que a gente fez com a Naya. Então são descobertas e surpresas que a gente vai tendo trocas de fortalecimento muito grande umas com as outras, né? Então é isso, estou muito feliz, emocionada e agradecida. Enrola com as mãos um manto do lado avesso, feito de renda branca floral, e o carrega no colo. Como um bebê. Olha longe à frente. Olá, eu sou Isadora Ifanja, uma artista DEF. Do meu lado está a Julie. Eu sou a Juliana, mais conhecida como Julie, e esse é o meu sinal. A gente acabou de apresentar o espetáculo Inunda-me aqui na Sala dos Toninhos, pelo Festival Crie Como Quem Luta, terceira edição, Tempo. E, enfim, esse espetáculo é idealizado por mim e por muitas outras pessoas que trabalham também junto com ele. E é um espetáculo que traz consigo os recursos de acessibilidade enquanto linguagem artística e não só como recurso técnico do material. Então a gente tem a Julie, que traduz em Libras e também quase performa junto comigo os meus movimentos e traduz também a audiodescrição, que nesse espetáculo ela é aberta em microfone para que todos ouçam. Então não está dentro dos rádios normalmente de audiodescrição que a gente usa. Quando tem público específico, todo o público vai se aproveitar também desses recursos como parte da linguagem do material. E não é a primeira vez que eu estou aqui no CRI. Eu participei ano passado como artista residente e esse ano, depois desse envolvimento também com as meninas, nesse festival que é gestado por mulheres, me convidaram enquanto artista para apresentar o material. E acho que muito interessante essa conexão de a gente continuar também esse movimento, né, para além de um primeiro contato, de participar de um movimento anterior no ano passado e dar continuidade também para o que é o meu trabalho enquanto artista esse ano. E, enfim, nesse espaço também, que é a Sala dos Toninhos, é um espaço que eu também sou gestora. E nesse ano a gente está implementando acessibilidade no espaço, ainda falta muita coisa, a gente não tem nenhum espaço na cidade de Campinas que seja completamente acessível. E estamos lutando nesse espaço para que tenha, então espero que quando vocês vejam esse material, talvez a gente já tenha, enfim, formulado mais acessibilidades físicas desse espaço para que mais pessoas com deficiência, mais artistas com deficiência também estejam aqui. Mais ao centro, 2 grandes anzóis pendurados, um de cada lado do palco. À direita da cena, a intérprete de Libras, uma mulher cis, preta, de cabelo black, curto e vestes pretas. E para você, Julie, como tem sido? Para mim eu acho super interessante porque a forma do espetáculo, do Inunda-me, ela é diferente justamente por causa disso, porque está integrada
junto com a cena. Então, algumas apresentações, algumas performances são diferentes. Tem ali intérprete por obrigação e esse aqui não, é diferente. Então, o público se sente acolhido, né? Os deficientes visuais ou surdos. E é importante, né, a divulgação para que as pessoas possam saber que tem, né, para eles esse público surdo ou, né, baixa visão, ou cegos, ou outros tipos de deficiências também. Então, é muito bom fazer parte. Então, desde o começo, desde o ano passado, eu junto aqui com a Isa. E a gente se sente assim super feliz por estar junto, né, nesse movimento, incentivar a cultura para todos os públicos, todas as pessoas. Sim, e nessa função de a gente já pensar a acessibilidade enquanto linguagem desde o início do material, também acolher outros públicos com deficiência que nem sempre estão nos espaços, né? E entender que tendo artistas com deficiência, pessoas com deficiência fazendo arte, também convida esse público a estar. Então, pra gente é muito gratificante fazer isso acontecer. Levanta segurando o pote redondo. Caminha de costas até o centro. O segura contra o peito. Palco com luz em tons de azul e foco amarelado sobre a mulher. A Sala dos Soninhos existe desde 2013, quando a gente juntou diversos coletivos, grupos de comunicação, pessoal do audiovisual, principalmente do teatro, da contação de história. A gente se juntou e falou, pô, a gente precisa de um espaço para a gente trabalhar. Na cidade praticamente quase destruída, que é o centro da cidade de Campinas, sucateada, e a gente vai fazendo dessa sucata alguma coisa maravilhosa, como é receber grupos como este que vem hoje, né, o coletivo Caju, com Isadora Ifanja, que é uma parceira do espaço, que eu brinco que ela é a nossa embaixadora, a embaixadora que vai trazer aqui toda uma cultura de acessibilidade aqui pra gente a partir dos próximos meses. Uma das marcas do Festival Crie Como Quem Luta é a gente trazer essa ideia de que todo o trabalho ele é criativo, não apenas o trabalho das artistas. E a gente sempre faz uma atividade que simboliza essa questão da criação. A oficina da Naya foi muito oportuna, porque, primeiro, ela é incrível, ela tem um trabalho incrível, ela sabe conduzir de uma maneira muito generosa, muito gentil. E também porque a coisa do trabalho manual, né, ele te dá essa oportunidade de você estar ali fazendo uma coisa que requer sua atenção, mas que precisa que você desligue um pouco de determinadas coisas, né, que você acessa um outro lugar, uma outra dinâmica que é muito necessária e que a gente vivencia muito pouco. E cria essa possibilidade de, ao mesmo tempo, né, eu estou fazendo um ponto aqui, parece uma coisa despretensiosa, mas eu consigo conversar ali com alguém precisa de uma ajuda. E é um trabalho criativo, né? E aí a gente põe isso em exposição para novamente reafirmar o que a gente diz sobre o criativo dos bastidores, né? E que o trabalho dessas pessoas é em pé de igualdade com o trabalho da artista que vai para a cena. Então, foi muito rico. Uma das coisas mais lindas desse festival é justamente a possibilidade de criar encontros. Tem um café da manhã para a equipe se conhecer, tem um momento de troca com a equipe de produção. Isso, para mim, foi muito, muito precioso. Porque a produção é criação e é uma criação que está por trás, que está justamente nesse lugar do avesso da criação que o público vê. Transbordar Avessos é o nome da oficina, desse trabalho que eu faço. Então, colocar os nossos avessos ali para as outras pessoas verem o quanto que essas produtoras são super criativas e potentes e maravilhosas foi assim, ai, lindo, lindo, é maravilhoso. Para mim foi uma experiência muito transformadora, participar da oficina e depois transformar esse resultado da oficina em algo para a gente mostrar para todo mundo. Eu convidei a Lili para estar comigo nesse processo, né, criativo. A gente pensou, estamos bordando papel, então vamos usar como suporte o pano. E fizemos esse inverso, né? A gente fez uma aplicação das fotos nos tecidos e aproveitou para fazer alguns bordados para conectar. Ter isso exposto nesse festival e desse encontro e dessa lógica de olhar para o tempo, eu acho que é mais uma fenda no tempo, é mais uma abertura. Eu acho que a exposição deixa a gente se sentir atravessada. E aí ainda aconteceu
esse lançamento da exposição, né, a abertura da exposição ser no mesmo dia do lançamento da programação da Mostra Curta Audiovisual, que eu sou coordenadora aí há alguns anos, desde a primeira edição. E essa edição, a nossa arte é um painel bordado a 4 mãos por 2 mulheres. Então fez uma conexão muito linda, assim, de uma programação hoje falando sobre essa questão da manualidade, do trabalho de mulheres. Então eu estou muito feliz. A Mostra Curta é um evento primordialmente voltado para o audiovisual, e o CRI Como Quem Luta, apesar de também falar de muitas vertentes artísticas, traz um outro público. Então a junção de forças de 2 eventos que já acontecem, né, e que necessariamente a gente podia estar dividindo data, mas não, a gente quer promover algo em conjunto, eu acho que só tem a crescer o fomento do público, que é algo que é muito deficiente na cultura hoje em dia, né? Para a gente ter a Mostra Curta dentro da nossa programação é muito interessante, não só para ampliar o público de ambos os festivais, mas também para essas parcerias, assim, né? Novamente, nós artistas, a gente precisa fazer muita coisa, a produção faz muita coisa, e eu tenho a sensação de que quanto mais rede, quanto maior a nossa rede de parcerias e de apoio, melhor é. Então, não só com questões logísticas, mas também com outros artistas, outros fazedores de cultura, outras trabalhadoras da cultura. Então, ter a Mostra Curta aqui com a gente está sendo incrível e uma delícia. A ideia de um festival multilinguagens, ele já traz essa vontade da diversidade, né? Do quanto as linguagens elas podem se misturar e se fortalecer quando elas estão compostas juntas. Então, essa residência, ela tem esse lugar, para mim, de simbolizar a riqueza que é a diversidade. A diversidade de corpos, a diversidade de linguagens, a diversidade de propostas, e o quanto que elas combinadas viram alguma coisa outra que tem um impacto, uma potência muito grande também. E esse processo da residência, para mim, também é uma marca do festival, né? Ela existe desde o começo, com esse objetivo mesmo de ser um espaço que propicia esses encontros entre mulheres que nunca trabalharam juntas e que possam criar e saiam alimentadas disso para os seus outros trabalhos, e saiam com esses laços que podem resultar em outros trabalhos. Para a gente é uma alegria muito grande estar realizando novamente essa residência. A gente fez algumas alterações em relação ao formato da apresentação, em relação ao pensamento dos encontros dessas artistas, e está sendo muito frutífero, está sendo incrível acompanhá-las. É muito interessante ver desde o começo, né? Desde que a gente recebeu as inscrições, a gente avaliar os perfis e imaginar como seria o encontro dessas artistas. E no caso, a gente normalmente avalia por linguagem, mas a gente também teve um cuidado de olhar o conjunto como um todo e ver agora na residência que realmente elas estão super integradas e trocando entre as linguagens bastante, trocando experiências, trocando conhecimento e também criando realmente juntas, que a gente conseguiu proporcionar um espaço seguro, um espaço de confiança, um espaço criativo que está de fato contribuindo bastante com o trabalho dessas mulheres que são muito potentes. Nos outros anos a gente realizou essa curadoria nós 4, né? Nós coordenadoras da Caju. E a gente sentiu esse desejo já em alguns momentos de trazer outras mulheres que a gente confia muito no trabalho, na opinião, no posicionamento, para ajudar a gente nessa escolha. Então a Helena Galineia e a Dani Scopin são parceiras já de outros projetos, de outros sonhos, e a gente conseguiu trazê-las para dentro mesmo do pensamento desde o começo. Então desde que a gente fez o primeiro formulário de inscrição, mandamos para elas fazerem apontamentos, né? Ah, tá muito longo, né? Quando a gente faz determinada pergunta, o que a gente está querendo saber, por quê, como que a pessoa que recebe esse formulário pode se sentir, como que ela se sente convidada a estar com a gente, até os encontros de curadoria, os pensamentos, as reflexões, as conversas. Quando a gente faz uma curadoria,
Acho que as pessoas podem ter um imaginário de que é um processo frio, né? De sentar com outras pessoas numa mesa, ficar vendo vídeos e escolher o que é legal, o que não é. E acho que a arte é subjetiva, a gente não consegue nunca cair nesse lugar de ficar validando ou não o que é arte, o que é bom ou não. Na verdade, o processo curatorial ele é muito mais carinhoso e confuso e caótico do que, enfim, né? Uma seleção fria. Na verdade, em nenhum momento passou pela minha cabeça que eu estava excluindo pessoas ou deixando de escolher pessoas. Houve um desejo, inclusive, de ser sempre muito cuidadosa com quem não estaria conosco também. Então, o desejo era inventar um encontro, né? Sonhar, inventar e viabilizar um encontro, assim, que eu me senti nessa curadoria e muito livre para intuir, inclusive, né? Assim, tentar imaginar como seriam os encontros entre essas pessoas e sonhar com algo bonito, oferecer algo bonito para as pessoas participantes e que viessem assistir conosco e participar dessa experiência conosco. Quando a residência começou e o festival começou, aí foi quando eu mergulhei junto das meninas, entrei nesse processo e senti a potência que foi esse espaço de criação e experimentação que as meninas da Caju proporcionaram às artistas residentes. Me agrada essa ideia de promover um espaço seguro para que as pessoas pudessem estar e estarem, e serem. E a gente nos entornos disponíveis para lidar com o que quer que acontecesse a partir desse encontro. A gente conversou inclusive sobre isso na curadoria. Como é que é juntar diferenças, né? Juntar existências diferentes. Mas e se acontece isso, e se acontece aquilo? E se acontece e a gente vive o que acontece, lida com o que acontece, né? E espero que elas tenham podido estar em casa ao longo de uma semana, com tempo para ser, para viver e para se encontrar. Ver elas ali em debate, pensando como resolver uma cena e como colocar tal linguagem, e criarem, sentarem em rabisco, vai e faz. E ver que eu fiquei impactada pelo que elas estão criando, assim. Fica até um lugar de, nossa, escolhemos certo, mas eu não gosto de pensar em certo e errado, mas rola um orgulho de pensar que o que a gente sonhou e viu ali, quando a gente pensou nessas 8 artistas, fez tanto sentido chegando hoje. Hoje eu só queria desligar do mundo pra me acalmar meu peito sossegar. Acho que todo mundo veio com muita consciência disso. A gente vai criar algo juntas, sem se conhecer, sem saber da pesquisa uma da outra. Então todo mundo veio com uma escuta muito atenta, respeitando o que a outra está colocando, parando para ouvir, parando para testar. Tudo que a gente fala, vamos testar, mesmo com tempo curto, vamos testar. E eu acho que isso é muito legal, porque estão surgindo coisas muito interessantes, assim. Dos exercícios de uma linguagem surgem coisas de outra, assim. Então está sendo muito, muito legal trabalhar assim de forma integrada com várias linguagens. Criar com outras artes é muito difícil, né? A dança, o teatro, o circo e a música, tentando falar a mesma língua, é muito difícil, mas é muito gostoso quando dá certo. A gente tem encaixado, né? Tem sido um rio que está fluindo muito bem, então eu estou muito feliz. O que vai ter aqui? Sobrou aqui, hoje eu só queria desligar do mundo pra me acalmar meu peito sossegar e olhar por fora do avesso, me perdoar, receber de mim o que eu sei dar. A gente realmente está conseguindo se colaborar e se afetar e criar juntas a partir desse espaço também do CIS, que é muito legal. E estamos falando também, né, nesse trabalho sobre as nossas mulheridades, assim, sobre as diferentes
posições, pontos de vista que cada uma tem, né, sobre o que é ser mulher e sobre como que a gente se presentifica no tempo, né? Se permitir mudar só por poder partir. Acorde, reaja, sobreviva a multidões. Seja como for, veja por mais um, seja única mulher, viva todos os mistérios desse O mais impressionante é que a gente não está levando a arte para um lugar de utilitário, assim, a gente está experimentando livremente e aí, sem querer querendo, surgiu um espetáculo demais que a gente está fazendo, está preparando com muito carinho. A gente pode se conhecer bem, conhecer os trabalhos umas às outras, criar num ambiente muito propício com a condução da Cris, também o suporte da Carol. Está sendo um espaço muito rico de encontro, de descoberta, de dúvida, de criação, de construção e de estar junto também, que acho que está sendo o mais positivo e o mais legal dessa junção que o festival possibilitou dessas 8 artistas. Essa proposta da Caju foi tudo, porque além de você estar imersiva, você tem uma estrutura de produção incrível, com alimentação, com a hospedagem, então está sendo muito contemplativo, lágrimas, choros e amores. Tá sendo tudo muito intenso e muito bom. Estou muito feliz de estar aqui. Está sendo super rico. A gente vem na criação de manhã, almoça, volta à criação à tarde, depois vai para as atividades do festival, que estão sendo também incríveis. Estou num tempo de partilha muito rico e muito completo, assim. Uma coisa muito positiva é que a gente, mesmo sem se conversar, às vezes a gente consegue conectar o nosso pensamento e isso para mim é muito precioso, porque o tempo é precioso e o tempo que a gente está tendo aqui para poder compartilhar, poder viver, comer juntas, enfim, tem sido delicioso e revigorante para os próximos dias, meses, anos e séculos. Então, por mais edições desse festival, dessa residência, que tanto já trouxe outras mulheres e vai trazer ainda mais, e que a gente possa continuar também subvertendo a ideia do que é ser uma mulher, do que é ser uma pessoa num mundo tão caótico e binário e conservador. Se não formos nós o círculo de fogo aberto no céu, quem será? E depois que o vazio fizer morada em crateras gigantescas na terra, se não formos nós as que estamos movendo vida, quem será? O ano passado eu participei do Festival Crie Como Quem Luta, como residente, e foi bastante transformador assim, para o meu trabalho e para o meu processo estar nesse projeto. E esse ano as Cajus me convidaram para estar na produção da residência. Eu tenho aprendido muito com elas e estou podendo estar juntinho, pertinho, então estou muito contente, porque eu estou aqui com as mulheres essa semana inteira, sendo acolhida, acolhendo, cuidando. Já chorei várias vezes essa semana, já gargalhei bastante também, a gente tem se divertido muito e trocado. Eu estou assim,
assim, totalmente atravessada por esse processo, né, de troca, esse processo muito feminino, é muito potente poder juntar artistas de diversos lugares para criarem, para estarem juntas, para trocar sobre a vida, sobre suas criações. Então a gente está aqui, criando como quem corre, como quem resolve, como quem trabalha, como quem brinca, criando como quem luta, e está sendo muito especial para mim. Sinto que a própria Caju Cultura mesmo, né, que somos as idealizadoras do festival, sinto que durante essas edições que a gente foi realizando, a gente foi amadurecendo um pouco também essa ideia da gestão do festival. Então a gente foi caminhando para um amadurecimento que foi permitindo também um crescimento da programação, do alcance desse festival e, consequentemente, dessa equipe que vem mais numerosa e também mais madura. Ter uma equipe maior é muito legal e muito interessante para o festival enquanto diversidade, mas faz com que a gente tenha que ter mais atenções para essas diversidades e para essas pessoas. Então, questões como comunicação interna, gestão dessas pessoas, gestão da equipe, tudo isso acaba influenciando e é um ponto de atenção. E as questões logísticas também, né? Quanto mais gente trabalhando na equipe, é mais gente para a gente deslocar de um lugar para o outro, para a gente alimentar, para a gente hospedar. Então, tudo isso vai aumentando o festival, vai aumentando o trabalho, mas vai aumentando tanta gente massa junto com a gente. Eu acho que com esse trabalho colaborativo que a gente cultiva, a gente consegue trabalhar com mais tranquilidade, mais segurança de que as coisas vão dar certo e que não estão dependendo só da gente. A gente conseguir dividir essas responsabilidades, conseguir contar uma com a outra e se acolher nesse cuidado diário que tem sido realizar o festival, faz com que seja mais saudável mesmo para todas nós. O que eu fico mais encantada é sentir um prazer mesmo da gente estar junto, sabe? Realizando esse festival, e sinto que isso vai contagiando as pessoas que vão chegando, né, e as artistas que têm participado. Ano passado foi a minha primeira experiência de técnica de som, foi aqui no festival, então esse festival me deu pontapé assim para eu tirar o medo que eu tinha de assumir uma técnica mesmo. E esse ano está sendo muito bom porque de um ano para cá, assim, desde o ano passado, eu estou sentindo uma diferença muito grande, pessoal mesmo, como técnica, como profissional. Então, ano passado eu chamei alguns amigos para me ajudar, que são o Mancha e o Mário, que também sempre estão apoiando as meninas do festival e tudo mais. E dessa vez eu consegui vir sozinha, assim, então eu estou muito feliz, assim, consigo ver um crescimento muito grande e agradeço muito, muito, muito as meninas, principalmente a Ju Caneto, por ter me chamado e ter me colocado nessa fogueira. É muito, muito gratificante também crescer aqui com profissionais tão legais, assim. Acho que eu estou bem feliz, na verdade, de receber grupos com pessoas que eu já trabalhei, vendo essa galera chegar aqui em Campinas, assim, pra mim tá super massa. E é isso, acho que estar entre mulheres o tempo todo, né, essa coisa do se abraçar, se acolher, tá rolando bastante, isso faz uma diferença muito grande, porque na área técnica a gente tem uma grande proporção de homens, né, tanto na parte de som, de luz, palco, enfim, nas coxias todas aí. E querendo ou não faz essa diferença, assim, de um olhar, de uma escuta, de uma troca de comunicação um pouco mais acolhedora. E estou bem contente com o trabalho de todo mundo, acho que está sendo muito revolucionário nesse pedacinho aqui que é Campinas, que eu acho que é uma cidade bem fechada nesse sentido de escuta, quanto o feminino dentro das áreas profissionais, assim. Trabalhar com essas mulheres foi um presente também, uma coisa que eu sonhava, porque às vezes a gente trabalha com algumas pessoas num projeto e a gente tem afinidade com o tema, mas às vezes não tem afinidade com a pessoa, ou tem afinidade com a pessoa, mas o tema não é tão legal, ou o jeito de trabalhar não é muito bem o seu jeito. E com elas estava tudo, assim, tinha afinidade com o tema, afinidade com elas, afinidade com esse jeito afetuoso de trabalhar e afinidade com esse jeito muito organizado de trabalhar, uma coisa bonita, assim, tinha uma beleza que permeava todos os processos. Então foi bem especial e eu espero que a gente possa ter cada vez mais oportunidades de trabalhar desse jeito. É uma grande inspiração para mim, é uma experiência incrível de trabalho.
É poder lembrar que trabalho pode ser sim prazeroso, pode ser sim respeitoso, né? Olhar, poder pensar sobre o tempo. Não acho que chegamos em nenhuma definição sobre isso, né? E talvez nem fosse a pretensão, mas poder fazer esse exercício de olhar para o tempo de uma maneira mais generosa e principalmente generosa conosco, né? Então isso me agrada, tem me agradado muito inventar outros tempos que não esse para o qual a gente é convidada, né? Cotidianamente, da aceleração, da overdose, do excesso, do ruído, né? Então acho que foi muito bonito, foi um exercício muito bonito. Me aproximei de pessoas muito queridas que eu já admirava e respeitava há tempos. Espero que seja só um começo, que a gente possa fazer ainda muitas coisas juntas e inventar muitos tempos, muitos encontros e muitas belezas para oferecer e também para fruir, também para nós, para dedicar a nós mesmos. A Caju é um coletivo que me toca o coração desde antes dele existir, porque eu conheço cada pecinha que está fazendo parte desse grupo, e cada pecinha que faz parte dele é uma pecinha muito especial, assim. Eu vejo a forma como elas se complementam entre elas, a forma como a coisa é gerida com doçura, com calma, sabe? Com potência, são assertivas, então você vê um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e essas mulheres todas conseguindo orquestrar esse fluxo cultural, artístico, de uma forma altamente profissional, de uma forma emocionante, assim. Eu me sinto muito honrada de poder presenciar esse acontecimento que é o CRI com quem luta. Eu, enquanto uma travesti, quando vou para um grupo que só tem mulheres, toda cisgênera, sempre vem um receio, mesmo sendo minhas amigas, e não senti nada de desconforto, nada de medo, foi uma total entrega. Me senti parte desse processo e estou muito grata. Acho que a palavra que eu saio assim é grata. Eu estou muito grata de poder construir com essa rede de mulheres incríveis, tanto da equipe, você também aqui, Nina, falando comigo por essa câmera, com todas as curadoras, toda a equipe. Saio... Eu falei para as meninas hoje que parece que a gente fez um feitiço num caldeirão e que eu saio alimentada desse caldeirão, como se eu não sou a mesma Helena que eu era há 10 dias. É uma delícia ver o festival a cada ano ganhando um novo corpo, ganhando mais equipe. Esse é, sem dúvida, o maior que aconteceu até agora. Rolou um encontro de todas nós, rolou um encontro para abordar e saber que a gente tá junto, né? Nessa sociedade que acha que pessoas que são da mesma área devem ser rivais, né? As mulheres devem ser rivais. A gente conseguir juntas, articulando as nossas habilidades, chegar nesse formato é muito lindo. E sou muito grata por estar nesse festival desde sempre e sou muito fã das Cajus.